E agora, verifica aí para nós. Oi, som, verifica aí para nós o som, vê como é que tá. Coloque o fone de ouvido, sempre colocando o fone de ouvido, para assim facilitar a audição, né? Vê se não está com barulho, se não está com nada, tá beleza? Glória a Deus. Irmãos, antes da gente começar a nossa oração, a nossa busca pela nossa Santa Ceia, eu quero trazer à memória um texto que o Espírito Santo me deu agora. Está no livro de João, capítulo 6, antes da gente começar a nossa ceia, antes da gente começar a orar, antes da gente começar a colocar a nossa vida na presença de Deus, se faz necessário a gente se perguntar do porquê que nós estamos aqui. Se faz necessário a gente trazer à memória qual a razão de nos reunirmos num dia como esse para buscarmos a presença de Deus. Jesus, ele diz no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 46, o Senhor Deus, ele diz assim, deixa eu pegar rapidamente aqui para nós, está travando tudo aqui, Jesus, tem misericórdia, né? João, capítulo 46, ele diz exatamente o seguinte, o 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. E aí Jesus, ele insiste, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, então os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a comer a sua carne? Jesus então lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nós estamos vivendo épocas onde as pessoas elas estão querendo viver por conta própria. Podemos chamar de um individualismo espiritual. As pessoas elas já não querem mais fazer aquilo que está determinado pelas Sagradas Escrituras. Elas tiram as suas próprias conclusões, elas se convence de alguma coisa, e pelo fato delas não sofrer nenhuma penalidade a princípio, a pessoa acha que ela está no caminho correto. Irmão, cuidado com isso. A Bíblia fala que por diversas vezes Deus ele vai nos repreendendo, por diversas vezes Deus ele vai nos redarguindo, por diversas vezes Deus ele vai puxando as nossas orelhas, e a Bíblia fala que tem duas coisas a acontecer comigo, ou eu então me coloco na condição de me moldar, de me transformar, ou aquilo que está longe das minhas condições, eu deixo que Deus faça isso por mim, ou então infelizmente acontece o que já tem acontecido, o coração de muitos estão se endurecendo, estão se tornando de pedra, e a Bíblia fala que por causa da repreensão, o coração de muitos se endurecendo, ele será destruído sem que haja cura. Quantas pessoas hoje, elas já não veem mais tanta necessidade ou tão importância de sentar à mesa com Deus? Quantas pessoas já não se veem mais na responsabilidade de comer do pão e beber do cálice? Algumas pessoas se acomodaram a tal ponto que elas chegaram ao ponto de dizer, basta eu acreditar em Deus, basta eu confiar em Deus, é o suficiente. Mas não é o que Deus nos ensinou. O caminho da salvação exige várias coisas da parte de Deus. Primeiro, a Bíblia fala que tem que haver renúncia, tem que haver arrependimento. Arrependimento é você olhar para a sua vida atual, e a Bíblia fala que você sente uma tristeza por aquilo que você tem praticado e vivido, e a Bíblia fala que logo em seguida você toma a iniciativa de abandoná-lo, de deixar com que aquela velha criatura não domine e não manipule mais nem o seu coração e nem a sua mente. Essa é a palavra do nosso Deus, mas as pessoas não estão fazendo isso. Jesus disse, aquele que não come do meu pão, do meu corpo, aquele que não bebe do meu sangue, saiu as palavras do próprio Jesus, não tem a própria vida de Deus. São pessoas vazias de si mesmas, pessoas às vezes convencidas até pelo engano, convencidas até pelo diabo. Não, eu acredito porque eu ainda sinto a presença de Deus. Será? Porque até onde eu vejo a presença de Deus, quando ela vem, ela muda alguma coisa em nós. Vamos supor que você chega na igreja completamente revoltado, chateado com tudo. Quando a presença de Deus vem sobre nós, Ele nos convence de que aquilo não vale a pena.
Ele nos convence de que não vale a pena continuar com aquela raiva na alma, que não vale a pena continuar com aquele ódio no coração, não adianta continuar com aquela tristeza na alma. Pelo contrário, a pessoa ela é movida, ela é moldada a agir de maneira diferente. Então cuidado com esse engano. Hoje é o dia que a igreja escolheu, pelo menos o nosso ministério, que nós escolhemos para comer do pão e beber do cálice. Esse é um dia, irmão, que qualquer pessoa que chama pelo nome do Senhor não deveria faltar por nada. É o dia que a pessoa fala assim: pastor, eu não faço parte do grupo de risco, eu não sou aquela pessoa que estou impedido pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Eu não estou impedido, eu posso muito bem sentar à mesa e comer do pão e beber do cálice. Pois é, o medo não é justificativa para você não estar aqui. O teu zelo, o teu temor deveria ser: eu não posso ficar sem a vida de Deus em mim. Então eu convido você a buscar a presença de Deus hoje. Eu convido você a buscar a presença do Espírito Santo hoje. Eu convido você a desligar de tudo que está à sua volta e concentrar a sua vida única e exclusivamente na presença de Deus. Amém? Vou pedir, como eu havia solicitado, para fechar a porta da frente por causa do som, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, pessoal. Vamos entrar na presença de Deus, vamos colocar a nossa vida na presença do Espírito Santo. Peça para que Deus, Ele olhe para você nesta manhã. Peça para que o Espírito Santo olhe para você nessa hora. É momento de buscar pela presença de Deus, meu irmão. É momento de buscar pelo Espírito Santo de Deus neste lugar. Esqueça tudo que está à sua volta agora, em nome de Jesus. Entremos na presença de Deus nessa hora. Aleluia, Jesus. Pai, sei que os teus olhos, cante comigo, estão sobre a terra procurar alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Cante: Pai, como achaste a Davi, vem e derrama, vem e derrama sobre mim o óleo precioso. Diga: o óleo precioso da unção, que me faz segundo teu coração. Acha em mim verdadeiro adorador. Diga: com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ver minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim, diga: acha em mim um verdadeiro adorador. Oh, aleluia, meu irmão. Entre na presença de Deus. Como achastes a Davi, levante as mãos e diga: vem e derrama sobre mim o óleo precioso, o óleo precioso da unção, que me faz segundo teu coração. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ver minha oferta de amor, dou a ti. Levante as suas mãos aos céus e declare isso para Ele. Aleluia, Pai. Acha em mim um verdadeiro, acha em mim um verdadeiro ador. Então solte a sua voz e declare: é meu prazer, é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer, é meu prazer ministrar louvor.
verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Veio de minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Com as suas mãos levantadas, diga para Ele: acha em mim um verdadeiro adorador. É hora de você se abrir para Ele nesta manhã. É hora de você dizer: Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador que possa te adorar em espírito e em verdade. Acha em mim um verdadeiro adorador, Pai, que possa te adorar de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Oh Espírito Santo de Deus, olha para nossas vidas nessa manhã, olha para os nossos corações nessa hora, Pai. Aleluia. Peça para Ele: acha em mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Peça para Ele de todo o teu coração, peça para Ele de toda a tua alma, peça para Ele de todo o teu ser. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Comece a abrir o teu coração para Ele nesta manhã. Comece abrindo o teu coração para o Espírito Santo de Deus nesta hora. Comece abrindo o teu coração para o Espírito de Deus neste lugar. É hora de você se desprender de tudo que está à sua volta. É hora de você se desprender de tudo que está ao seu redor. É hora de buscar a presença de Deus, meu irmão, porque Ele mesmo nos ensinou, Ele mesmo nos assegurou. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E agora é hora de você buscar a Ele. Não fica de boca fechada não, meu irmão, até porque não foi para isso que Deus Ele te chamou. Deus Ele não te tirou da tua casa, Deus Ele não te levantou da tua cama para que você viesse a ficar de boca fechada. Deus Ele te colocou de pé, porque os olhos do Senhor eles passeiam por toda a terra, e Ele está procurando verdadeiros adoradores que possa adorá-lo em espírito e em verdade. Deus está à procura de homens e mulheres dos quais o Senhor diz que são os fiéis de toda a terra, porque o homem fiel já não tem se achado com frequência. O homem fiel está disposto a abrir mão dos seus prazeres, está disposto a abrir mão dos seus deleites, está disposto a abrir mão da sua própria vontade para viver a vontade do Mestre, para viver a vontade do Pai, para viver a vontade do nosso Senhor. Jesus Ele é a prova viva. Ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas Ele veio para fazer a vontade do Pai que o enviou. Ah, meu irmão, por diversas vezes o diabo ele tenta nos convencer, por diversas vezes o diabo tenta nos convencer dizendo que nós não somos ninguém aos olhos de Deus. Mas a verdade, meu irmão, é que Deus Ele te substituiu por algo que antes era perfeito e que se tornou completamente desprezível. O diabo não quer que você louve, o diabo não quer que você adore, o diabo não quer que você cante, o diabo não quer que você ore, porque o louvor era Ele que ministrava no céu. E Deus simplesmente o destituiu, Deus simplesmente o lançou fora de um reino celestial. E agora Deus Ele pode contar com a minha adoração, Deus Ele pode contar com a tua adoração. Se é que você é um verdadeiro adorador, meu irmão, então ergue a tua voz agora. Cadê a igreja que é batizada com o Espírito Santo? Cadê a igreja que foi cheia do Espírito Santo de Deus? Cadê a igreja que foi comprada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então adore a Ele nesta manhã, meu irmão. Então adore a Ele nesta manhã, minha irmã. Então adore a Ele neste lugar. É tempo de buscarmos pela presença de Deus. Às vezes você tem se preocupado, às vezes você tem até se perturbado, buscando refrigério para a tua alma, buscando refrigério para o teu coração. Mas o Salmo 23 nos ensina que Ele é o meu pastor e nada me faltará.
Deus é o teu pastor, Jesus é o teu pastor, e nada vai te faltar, meu irmão, nada vai te faltar, minha irmã. A Bíblia diz que Ele nos guia mansamente a águas tranquilas, e é Ele que refrigera a nossa alma. Oh, ralabassuriei, rianderele quitaralamai, surianderele pimbarabalabasuriei. É hora de você adorar, é hora de você se entregar, é hora de você verdadeiramente colocar o teu coração na presença do Rei. É hora de você colocar o teu coração na presença do Pai. É hora de você colocar o teu coração na presença daquele que tem poder para fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Levante as suas mãos aos céus agora, meu irmão. Levante as suas mãos aos céus nessa hora. Deixa o Espírito Santo de Deus falar através da sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus usar você nesta manhã para adorá-lo. Aleluia. Declare essa canção. Perto quero estar. Cante comigo, igreja. Junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Diga para ele. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga para ele. Tudo que há em mim, quero te ofertar, diga. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, diga. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, diga. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Então levante as suas mãos o mais alto que você pode e declare: te louvarei, te louvarei. Não importam as ser. Se isso é verdade na tua vida, então declare: te adorarei. Somente a ti, Jesus. Cante comigo, perto quero estar. Declare: perto quero estar. Junto aos teus pés, diga. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há e me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga de todo o coração: quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco e eu sei, diga. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, diga. Não sou apenas servo, o teu amigo a mim tornei. Oh, igreja, declare: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti declare, oh Jesus.
somente a ti, somente a ti, Jesus. Como igreja comprada pelo sangue, declare: te louvarei. Não importa, não importa mais ser os teus salvos, e adorarei somente a ti, Jesus. Continue com as suas mãos levantadas, continue com as suas mãos levantadas, declarando isso para Ele. Continue com as suas mãos levantadas, declarando todo esse amor. Continue com as suas mãos levantadas, declarando toda essa paixão. Com as suas mãos levantadas, diga: Senhor, eu vim aqui para te adorar em espírito e em verdade. Levante as suas mãos e diga comigo: Senhor meu Deus. Diga: Senhor meu Deus, eu quero nesta manhã oferecer a ti o meu louvor e a minha adoração. Diga: faça de mim, Senhor, um vaso de bênção para minha casa, para minha família e para todos à minha volta. Diga: obrigado, Senhor Jesus, e vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele merece, para a glória de Deus. Amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Mas fala para o seu irmão assim: eu não estou sentindo firmeza em você não. Fala para o seu irmão, fala mais alto, irmão, tem que falar mais forte por causa da máscara. Vamos lá, fala para o seu irmão: não estou sentindo firmeza em você não. Fala para o seu irmão: você veio adorar a Deus? Quem veio adorar a Deus, diga ô glória. Quem veio adorar a Deus, diga aleluia. Diga glória a Deus. Então fala para o seu irmão assim: ó, você vai pular. Fala para o seu irmão, já fala para ele fazer um teste aí. Fala para ele fazer um teste aí. Pula aí, pula, irmão, dá 3 pulinhos, irmão. Não é para sorte não, tá? É para bênção mesmo. Fala para o seu irmão assim: agora você vai dançar. Fala para o seu irmão, fala para ele dançar aí, para lá e para cá, vai lá. Dança. Não, pastor, eu não sei dançar. Passava a noite inteira no forró. Quer falar o quê? Que não sabe dançar? Misericórdia. Não, pastor, nunca gostei do forró. Às vezes essas músicas eletrônicas doida, besta que tem para aí, né? Mas hoje nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus. E você tem fôlego para isso, sim ou não? Quem tem fôlego, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, porque Ele merece, para a glória do Pai. Vamos lá, agora eu quero ver. Aplauda o Senhor Jesus, vamos lá. Aqui, vamos. Batendo palma rápido, vamos lá. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem, assim ó, a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, vai, tire o pé. Meu Deus, você tá... Pera. Pera aí, fala pro seu irmão: você está muito pesado, irmão. Se vocês ficar fazendo eu parar aqui, ó, vai parecer pro pessoal de casa que não tem ninguém, mas a igreja está lotada. Faz barulho aí. Amém, pessoal? Fala pro seu irmão: você está muito pesado, irmão. Eu acho, fala pro seu irmão assim: eu acho. Não fica bravo, fala para ele. Mas eu acho... Olha para o seu irmão. Eu sei que eu estou bonito, cortei cabelo, né? Mas olha para o seu irmão. Fala para o seu irmão: eu acho que já está na hora de uma dieta sacrificial pesada. Aí a pessoa fala assim: misericórdia, até na igreja essas coisas me perseguem. Sangue do Cordeiro. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus, amém? Quero ver mais alegria, em nome de Jesus, vamos lá. Quero ver, aplauda o Senhor Jesus bem forte aí, vamos lá. Mais forte, faz barulho aí! Vamos lá!
do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, e amém. Vai! Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore. Vamos lá, celebre! Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, de necessário. Vamos lá! Tire o pé dos... Pula, 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 pula. Aleluia! Vamos lá, batendo palma. Mais uma vez para esquentar, vamos lá. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade, vamos lá, a Ele para sempre, amém. Vamos lá, celebra, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore. Vamos lá! Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, de necessário, tira o pé do chão. Aleluia! Vamos lá! Batendo palma, vai lá. Mais rápido, vamos lá. Assim, ó. Agora, bem forte, você vai declarar: celebre ao Rei, vamos lá. Pra terminar, vamos lá. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Não, vamos lá. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for tirar, tire o pé do... Pula, 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 pula. Pula, pula. Mais alto, irmão, mais alto. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece. Aleluia. Amém. Fala para o seu irmão: quase deu. Fala para o seu irmão: quase que deu, né? Mas fala para o seu irmão assim: vai treinando que você chega lá, né? Aí, ó, fala para o seu irmão assim: levanta já, ó, que já está caindo, já está emagrecendo, né? Já levanta aí que já está caindo, para a glória de Deus, amém? Pode se sentar em nome de Cristo, pessoal, e nós vamos prosseguir. Talvez o nosso culto ele estenda-se um pouquinho hoje, né? Porque a gente está fazendo uma adaptação a algumas coisas. Deus abençoe a todos que estão em casa. Perdoe se o som não está tão legal assim, mas eu acredito que Deus tem um propósito para abençoar a sua vida. Hoje, pessoal, eu quero na verdade prosseguir com aquela palavra que o Espírito Santo nos deu no domingo passado. Se você esteve com a gente domingo passado, então de alguma forma você sabe qual é a palavra que o Espírito Santo me deu. Você lembra qual que ela é? Vida consagrada e as suas o quê? Características, amém? Não tem como eu chegar e dizer assim, pessoal, que eu sou plenamente, por conta própria, que eu sou um ministro de Deus. A Bíblia fala que os homens é quem precisa nos considerar como ministros de Deus. E a Bíblia fala que requer que os seus ministros, eles se achem fiéis diante de Deus. Da mesma forma é você que diz servir a Deus. Não, pastor, eu tenho uma vida consagrada desde o dia que eu aceitei Jesus, desde o dia que eu tive encontro com Deus. Alguns tiveram encontro com Deus na igreja, outros tiveram através da televisão, outros tiveram dentro da sua casa quando estava fazendo uma oração, outros tiveram quando estavam lendo a Bíblia. Enfim, são N formas que a pessoa pode ter um encontro com Deus. E aí a pessoa fala assim: pastor, desde esse dia, foi numa segunda, foi numa terça, foi numa quarta, sexta, quinta, sábado, domingo, eu não sei.
Mas a pessoa, ela se autodenomina ter uma vida consagrada. Só que a Bíblia, ela enfatiza dizendo que você só pode conhecer a árvore através do quê? Dos seus frutos. É pelos seus frutos que você vai saber se realmente aquela árvore é a espécie que você espera que ela venha a ser. A mesma coisa somos nós. Se nós dizemos, se nós declaramos ter uma vida consagrada, então nós precisamos ter as características que evidenciam isso. Primeira coisa que eu preciso saber é o que significa consagrado. Porque às vezes a pessoa fala que tem algo, mas ela desconhece até mesmo o termo da própria palavra. Consagrado é quando você pega alguém ou alguma coisa e o dispõe a serviço de Deus. Eu não estou dizendo que a partir de hoje, no momento que nós servimos a Deus, nós temos que nos tornar uma pessoa habitolada, tipo assim, não, agora eu sirvo a Deus, eu tenho que ir para os montes, fazer como os monges, né? Ficar ali nos seus mosteiros, afastado de tudo e de todos. Não é isso que Deus nos ensinou, pelo contrário, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal do quê? Da terra. Então, se nós temos uma vida consagrada, não é para ser escondido, é para que de alguma forma ela venha a ser o quê? Refletida. As pessoas precisam ver as nossas obras, as pessoas precisam ver as nossas ações, as pessoas precisam ver a nossa maneira de viver. Porque o fato de eu ter a minha vida consagrada não vai me fazer tornar uma pessoa antissocial. Pelo contrário, eu vou me relacionar com qualquer pessoa, eu vou ter relacionamento com pessoas, sejam da minha religião ou não, seja da minha fé ou não, seja do meu convívio ou não, mas vai ter um diferencial. Eu vou saber até onde eu posso ir, eu vou saber até onde eu vou poder agir. Não, peraí, isso aqui já não cabe mais a mim. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem vida consagrada, ela não fica na roda de escarnecedores. Uma pessoa que tem vida consagrada, ela procura de todas as formas evitar isso. Começa a conversar, começam a se sorrir, começa a alegrar, isso é bom, é chamado de comunhão. Mas quando o teor da conversa, o conteúdo da conversa começa a mudar, e aos olhos da palavra de Deus se torna até um escárnio, então a pessoa fala assim para mim aqui, já deu, bom dia, boa tarde, boa noite, eu preciso, não, fica mais um pouco, não. Se você quer ser mais de Deus ainda, você fala, olha, eu até tenho vontade de ficar, mas não posso. Mas por quê? Porque a nossa conversa tomou um outro rumo, já foi para o escarnecedor. E a Bíblia fala que se eu tenho vida consagrada, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Ou vocês mudam o conteúdo da conversa, ou então quem vai mudar sou eu. Mas eu não vou contaminar minhas vestes. Eu quero manter a minha vida o quê? Consagrada. Eu quero manter a minha vida debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que a pessoa considera ter uma vida consagrada, esse é o procedimento, essa é a atitude, esse é o comportamento que ela deve ter. Então, consagrado é você pegar alguém ou alguma coisa e dedicá-lo exclusivamente a serviço de Deus. Algumas pessoas dizem ter uma vida consagrada, mas as vidas delas estão divididas entre as coisas do céu e as coisas da terra. Tem gente que fala que tem vida consagrada a Deus, mas o coração dela está dividido entre os banquetes celestiais e entre os deleites deste mundo, as coisas dessa vida. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, está difícil porque eu não sei o que escolher. Irmão, a partir do momento que os nossos olhos se abrem, tomar uma decisão certa não é difícil para nós. Não é difícil para nós. Quando você é convencido pelo Espírito Santo, você sabe o caminho a ser trilhado, você sabe a escolha a ser feita, você sabe qual atitude você deve tomar. Não vai ficar aquela coisa assim, pastor, e agora? Eu não sei o que eu quero para a minha vida. Claro que você sabe. Vida consagrada é isso, nos dá direção. Vida consagrada nos dá um norte. Vida consagrada nos faz entender exatamente qual é a vontade de Deus. Na hora a gente percebe até qual é a nossa vontade, também sabemos até qual é a vontade do diabo. Porém, por fim, nós acabamos escolhendo a vontade de Deus, porque maior é aquele que está em quem? Em nós, do que aquele que está no mundo. Então a vida consagrada tem as suas características. Semana passada
Nós estudamos a primeira característica, que estava lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 8. Vamos lá? Olha na tela, por favor. Diz assim, ó: ora, se já morremos, vou fazer uma leitura direta, tá? Até o versículo 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para... Assim também vós, considerai-vos como mortos para o... mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, semana passada, a primeira característica que o Senhor Deus nos concedeu foi que uma pessoa que tem vida consagrada, ela sempre vai se considerar morta para o pecado. Ela não vai ter a sua vida dividida entre os prazeres deste mundo. E quando eu falo ter a vida morta para o pecado, não é você se colocar em uma condição como se você nunca fosse pecar, porque enquanto estivermos aqui na terra, isso será o quê? Impossível. A Bíblia fala que a gente tropeça de diversas formas, em diversas maneiras, e uma delas é através do quê? Da boca. Você já parou para analisar como que a gente fala coisa que não deve? Você já falou para analisar quando a pressão é grande, quando você sofre algum tipo de injustiça, quando alguma coisa não corre bem como você espera? A primeira coisa é a pessoa propagar. Por isso que a Bíblia fala que a língua é como um fogo que incendeia. Vamos pegar uma dessas fazendas agora que estejam próximas à colheita do soja. Aí você vê aquela coisa marronzinha, cor mostarda, né? Que já secou esperando para ser colhida. Aí você vai lá, ou milharal, que é mais fácil, né? E pega um fósforo e joga ali. É uma questão de tempo. O que vai acontecer com aquela plantação? Vai se destruir por completo. É por isso que a Bíblia fala que nós, como pessoas de Deus, temos que ter cuidado com o que a gente fala. Porque existe um provérbio chinês que dizem que existem 4 coisas ou 3 coisas que não tem mais como mudar. É a flecha atirada. Depois que você atirou ela, não tem como você trazer ela de volta. Outra coisa é o tempo perdido. A partir do momento que você perde ele, acabou. Você vai ter que se reprogramar, você vai ter que se refazer. Mas aquele tempo que você desperdiçou de alguma outra forma, você não recupera mais. E a Bíblia fala, e o provérbio chinês diz que é a palavra dita. Depois que você falou, ela já causou o impacto que deveria causar. Agora vai levar um tempo para que possa ser curado, vai levar um tempo para que possa ser restituído, vai levar um tempo. E nesse tempo, irmão, muitas pessoas podem se perder. Casamentos já se desfizeram por causa de palavras. Famílias se dividiram por causa de conversas. Nós vemos lares que se destruíram por causa de mentiras. Através de quê? Palavras, conversas. Então, peraí, se eu morri para o mundo, eu tenho que justamente eu tenho que me considerar dessa forma diante de Deus. É a primeira evidência de que uma pessoa, ela verdadeiramente consagra a sua vida para Deus. Ela morre para o mundo e vive para quem? Muitos morreram para o mundo, mas não estão vivos para o Senhor. Porque Deus não pode contar com a pessoa como deveria. Quantos são chamados para fazer a obra como obreiros? Quantos são chamados para fazer a obra como pastor? A Bíblia fala que a seara já está o quê? Grande, mas poucos são o quê? Os ceifeiros. Muitos não querem assumir os seus chamados devido ao preço que vai ter que ser pago. Ah, pastor, é uma renúncia muito séria. Eu fico vendo a vida dos pastores, o preço que eles pagam, os sacrifícios que eles fazem. Ah, pastor, eu não sei se eu estou pronto para isso. Na verdade, eu não sei se eu nem concordo com isso. Porque eu acredito que não deva ser assim, eu acredito que não deva ser dessa maneira. Pois é, isso se chama renúncia. Tem uma canção que nós cantamos constantemente na igreja que diz que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Mas a verdade, irmão, é que a gente quer que ele cresça, mas que a gente também cresça junto também. A gente quer que ele seja Senhor, mas nós queremos estar do lado dele reinando como Senhor também. Não queremos ser os seus servos, como a Bíblia fala. E a Bíblia nos mostra claramente que o preço não é maior do que a graça. O apóstolo Paulo ensinou: o sacrifício não é maior do que a vitória que vem pela frente. O apóstolo Paulo disse que, assim, que as aflições, os sacrifícios, as tribulações do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que o Senhor há de trazer sobre nós.
Então às vezes a pessoa é chamada para fazer algo para Deus, a pessoa é chamada para fazer algo para o Senhor, talvez não para exercer um ministério específico, talvez não para vestir um uniforme, talvez não para abdicar-se da sua própria vida e entregar a sua vida ao ministério, mas para fazer algo para o reino de Deus. Eu sempre expliquei e nós sempre fomos ensinados o que significa obreiro. Obreiro, a Bíblia fala que é aquele que coopera para o crescimento do reino de Deus. Talvez você possa dizer: pastor, eu não tenho um uniforme, mas Deus sabe que eu sou alguém que contribui para o crescimento do reino de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não sei onde está, não sei o paradeiro dessa irmã, né, de uma obreira, e eu fui pastor na cidade de aqui de Sorriso. E eu me lembro que naquela época a igreja ainda estava com vários problemas e nós começamos a crescer. E na época nós tínhamos uma obreira. Oh meu Deus, esqueci o nome dela agora. Ah, Jesus, queria lembrar, eu queria citar, quem sabe um dia ela veio e entra em contato comigo. Eu esqueci o nome dela. Era só ela e o marido dela, já era uma mulher de idade. E aos olhos humanos ela era meio assim, sabe, apavorada, né? Qualquer pessoa que olhasse assim à primeira instância ia falar que ela tinha algum tipo de problema. Você lembra, Valdecir, o nome dela? Edileuza? Hã? Edneuza, né? Dineuza. É a Dineuza. A quem olhasse assim primeiro ia falar que ela é meio, né, aloprada, meio fora da casinha. Mas depois que ela se aproxima para conversar com você, você vê que é um jeito espontâneo que ela tem. E eu me lembro que naquela época, irmão, todo mundo da igreja via ela dessa forma. As pessoas viam ela dessa maneira. Ah, mas acho que essa irmã é assim, acho que essa irmã é desse jeito. Meu Deus do céu, o que é isso? E na época ela estava até fazendo a obra, congregando com a gente. Naquele período ela comprou um negocinho para vender salgado e colocou lá na praça. Aí estou eu lá na igreja. Daqui a pouco chega uma pessoa: pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí eu oro para a pessoa, só que a pessoa já está com um jornalzinho. Daqui a pouco vem outra pessoa. E assim, irmão, foram várias vezes acontecendo isso. Quando eu dei por mim, eu perguntei: mas como é que você está vindo da igreja? Quem te chamou? Não, porque a mulher que tem um carrinho de salgado ali na frente do poupa-tempo lá, né? Lá na frente do poupa-tempo, e ela fica lá, a gente vai comer um salgado, ela me dá um jornal, aí ela fala de Jesus e fala que, aí eu começo a contar meus problemas, ela me encaminha para cá, e eu vim aqui na igreja pedir sua ajuda. Irmão, naquela época foi uma das pessoas que mais enviou pessoas na igreja para orar. Ou seja, na época ela ainda não era obreira, mas ela de alguma forma já contribuía para o crescimento do reino de quem? Pare e pergunte-se para você mesmo. Você serve a Deus há tantos anos, você está na igreja há muitos anos, e no que você tem contribuído para o crescimento dessa obra? Ah, pastor, eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas. Posso falar? Posso falar? Sim ou não? Posso falar? Você promete que não vai sair da igreja? Porque você não pode falar a verdade que a pessoa já quer sair da igreja, né? Posso falar sim ou não? Ah, pastor, eu devolvo meus dízimos e as ofertas. Não faz nada mais, nada menos do que a sua obrigação, o seu dever. Se você é um cristão de verdade, então você entende que de tudo que vem à nossa mão, a 10ª parte pertence a quem? A Deus. Então eu não tenho que fazer isso achando que é um mérito. Não, olha, porque eu devolvo, porque eu contribuo, porque a minha oferta é maior, porque o meu dízimo é maior. Grandes coisas. Se você estiver fazendo, contribuindo dessa forma, você não está crescendo nem no reino de Deus e nem no seu próprio reino, porque eu tenho certeza que pessoas que fazem as coisas para Deus, pensando no seu umbigo, não vai longe, não chega a lugar algum. Então não, peraí, eu tenho que morrer para o mundo, mas eu tenho que viver para quem? Para Deus. Eu tenho que contribuir de alguma forma para o crescimento do reino de Deus. E às vezes, irmão, há pessoas na casa de Deus que em 10 anos nunca ganhou sequer uma alma para Jesus. Em todo esse tempo, porque está preocupado apenas com a sua necessidade. Eu preciso de recursos financeiros, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto, eu preciso prosperar, eu preciso que Deus abençoe a minha casa. Glória a Deus! E alguns às vezes acabam se escondendo atrás daquela frase, não texto, frase, que a pessoa tem que pregar o que vive.
Pastor, como é que eu vou pregar prosperidade se eu não tenho prosperidade? Como é que eu vou pregar cura se eu não estou curado? Como é que eu vou pregar libertação se a minha família não está liberta? Como é que eu vou pregar bênção na família se a minha família está um tormento? Então, se você não pode pregar essas áreas, então pregue Jesus, porque pelo menos a gente entende que isso você tem. Se você não pode pregar cura, se você não pode pregar prosperidade, o que eu não vejo problema algum. Você tem que pregar o que vive. Não, eu tenho que pregar Cristo. O Cristo que prospera, o Cristo que liberta, o Cristo que cura, o Cristo que abençoa a casa. Mas aí a pessoa aponta o dedo e fala assim, mas e a sua vida? A minha vida aqui não está em pauta, o que tem em pauta é Deus. Se você começar a sua vida cristã olhando para mim, você não vai muito longe, você já vai cair rapidamente. Começa olhando para Jesus, porque a minha vida, do jeito que está, eu ainda continuo de pé, é porque os meus olhos estão em quem? Em Deus. Então, se você for começar essa sua caminhada cristã olhando para mim, então você já não vai nem iniciar, você vai cair. Nós temos que entender, irmão, a primeira evidência de uma pessoa que tem uma vida consagrada é considerar-se morto para o pecado. O segundo exemplo está em Hebreus capítulo 6. Vamos lá na tela? Hebreus capítulo 6, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Quem achou, diga amém não, porque a gente não está mais abrindo a Bíblia por hora, né? No versículo 10, vamos ler? Diz assim, vamos ler todo mundo junto? Hebreus 6, versículo 10, diz assim, porque Deus não é o que, pessoal? Porque Deus não é o que, igreja? Para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda o que, pessoal? Então, antes que alguém, muitas vezes se deixa ser levado pelo diabo a entender de maneira errada, eu vou explicar. A expressão servir aos santos não tem nada relacionado à imagem de escultura, tá? Esse termo que a Bíblia está usando, e servistes aos santos e ainda servis, está referindo-se ao povo de Deus. Quando você aceita Cristo, você se torna uma pessoa santificada. O sangue de Jesus te purifica, aniquila todo o pecado e te faz se tornar uma pessoa diferente diante de Deus. Então é considerado os santos do Senhor, os santos de Deus, povo de Deus. Não tem nada a ver com veneração à imagem de escultura ou fazer qualquer outro tipo de ato de idolatria. Não tem nada a ver. Então a segunda coisa que eu entendo e que a Bíblia nos mostra, que quem tem uma vida consagrada, ela tem disponibilidade incondicional para o serviço à obra de Deus. Nós até falamos um pouquinho agora antes de citar. O que eu tenho feito para contribuir para o reino de Deus? Eu me lembro de uma vez, uma situação, aonde uma irmã estava na reunião, e nós estávamos numa reunião, e tinha várias pessoas, não me lembro especificamente qual foi e aonde foi, não lembro. Eu lembro apenas do caso em si. E aí a gente estava tentando mostrar como é feita a obra de Deus, como que é o trabalho, como que acontece, existe um bastidores, a gente tem que correr para cá, correr para lá. Às vezes quem vem no evento do missionário acha que estava tudo perfeito. Não, irmão, a gente rala por trás para que a coisa aconteça, para abençoar as almas. A gente corre para que não haja nenhuma interferência, para que as pessoas possam permanecer de coração aberto, porque o diabo caça um cisquinho só para fazer a pessoa fechar o coração e a palavra não mudar a vida da pessoa. Então tem todo um trabalho, uma correria, oração, consagração, dedicação. E aí a gente passando todo, não era show da fé, mas estou dando exemplo, e a gente estava passando tudo isso para a pessoa. Na hora, de repente, uma irmã se levantou e você via que ela estava virada. Você via que ela realmente estava com raiva, uma flor da pele. Porque eu não concordo com isso, porque eu não concordo com aquilo, porque eu não concordo com isso, como é que pode? O senhor está errado, não pode fazer dessa maneira, tem que fazer dessa outra forma. E na hora eu só tomei uma atitude. Eu falei assim: irmã, você tem certeza disso? Tenho. Você está certa disso? Estou. Então faz o seguinte, irmã, o que a senhora acha? Deus sentar e a senhora passar a ser a pastora? O que a senhora acha? Se a senhora estiver disposta, eu faço isso aqui agora. Porque se eu estou tão errado assim, eu não posso estar na frente do ministério.
Então eu vou te propor uma coisa: por que então a senhora não assume o trabalho? Ah, porque eu não fui chamada para isso. Então, irmã, quem não foi chamado para sentar e ouvir, nunca pode estar de pé e ensinar. Se você não tem humildade para sentar e ouvir, então você nunca pode ter a honra de estar de pé e ensinar. Nunca. Aí eu vi que aquela ira foi passando, aquela raiva foi passando, e mais tarde a pessoa até se desculpou por causa daquela atitude e daquele comportamento. Irmão, eu preciso dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei especificamente para o que eu posso contribuir, eu não sei especificamente por que eu posso fazer, mas eu quero fazer alguma coisa. O diabo é dono de fazer as pessoas se tornarem neutras dentro da igreja, porque pessoas neutras é uma questão de tempo, ela vai se esfriar, vai se desviar, ou então vai começar a buscar ir para um lugar, um para o outro, para um lugar para outro, procurando uma igreja perfeita, e o único lugar que ela vai encontrar é a queda, é a ruína. Sabe, quando a pessoa não tem nada para fazer, ela cria caso, não é assim? Não é dentro de casa? Quando o marido está desocupado, ele não fica enchendo a sua paciência? Fica ou não fica? Aí você fala: vai trabalhar, vai caçar o que fazer. Está enchendo a minha paciência. Você está querendo criar um caso aqui. Você está querendo criar briga aqui para depois falar que eu sou culpada como sempre, né? Mas você está aí, ó, ticando. A mesma coisa. A mesma coisa a mulher, quando ela não tem nenhuma ocupação, ela pode acabar causando, sabe, um incômodo do marido, né? É mais ou menos assim: o marido chega, fala assim, ela fala assim: essa parede está horrível, essa parede, olha só que coisa horrível, os outros, não posso nem chamar os outros aqui em casa que eu morro de vergonha, eu já falei para você milhões de vezes, pinta essa parede. Aí o marido vai lá e fala assim: tá bom, vou pintar, que cor que você quer? Não sei. Pinta lá, escolhe uma cor, faz alguma coisa. Aí o marido vai lá no material de construção, escolhe a tinta. Quando ele chega e coloca a tinta, ele vai pegar uma ferramenta. Aí daqui a pouco ela dá uma olhadinha assim. Aí ela para o que está fazendo. O que é isso aqui? Tinta. Para quê? Para pintar a parede. Mas essa cor? Você está louco que você vai pintar minha parede com essa cor? Vai ficar escuro o ambiente. Você está com a cabeça onde? Mas aí o marido fala assim: mas eu não te perguntei qual era a cor? Ou então eu tinha que adivinhar o que estava na sua cabeça? Aí foi tudo o que precisava para começar o quê? Uma briga. Aí a mulher fala assim: não vai pintar. Ele fala: vou. Aí ele pega o rolo assim, ela vai lá e fica na parede assim. Não vai. Não vai, estou falando, só se você me pintar. Foi o primeiro rolo, né? Já fez uma marca, né? Já deixou a marca ali, aí que a coisa fica pior, né? É claro que isso aqui é apenas uma brincadeira, mas você está entendendo o principal motivo, amém, pessoal? Você está entendendo a principal razão. Aqui Deus está dizendo que Deus, Ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Há alguém, irmão, que se disponibiliza a fazer algo para Deus. Hoje em dia eu já ouvi muitas pessoas falarem as coisas para mim assim: eu quero fazer a obra, eu quero contribuir para o crescimento do reino de Deus, mas pastor, estou cansado de ver um pastor faz uma coisa e o outro desfaz, um faz e o outro desfaz, um faz e o outro desfaz. Ah, pastor, eu não suportaria isso. Então não tem chamado, porque isso é uma realidade que nós vamos lidar com ela todo dia. Ou tem chamado e vive nas desculpas. Porque se tem algo que nós vamos lidar todo dia, é com esse tipo de situação. Um vai lá e faz, o outro vai lá e diz, aí Deus manda outro para refazer nova, aí vai um cabeçudo e desfaz aí Deus vai lá e manda outro para levantar novamente, e assim vai, irmão, e assim vai. É um exercício de fé. Se não fosse necessário isso, a Bíblia não teria nos ensinado que aquele que perseverar até o será salvo. Pastor, a vida é assim? Sim. Lá na sua casa você não faz o almoço, sim ou não? Demora 1h30, 2 horas para fazer um almoço bem recheado. Demora 15 minutos para detonar tudo. É ou não é? Aí daqui a pouco, quando você olha, todo mundo já, principalmente no domingo, né? Aí um deitou lá na área, o outro foi lá para o quarto, ligou o ar-condicionado, o outro foi lá sentar na rede lá fora.
Aí a hora que você coloca e olha assim, tá, mas quem vai lavar tudo isso aqui? Eu acabei de fazer. E aí a única coisa que você ouve é... Aí a hora que a vontade... A minha sogra, ela fala assim, entendi, quando ela está raivosa por ter que lavar a vasilha que ela fez o almoço. Um dia eu estava passando assim para vir para a igreja, já com medo já, né? Passando assim, ela olhou para mim assim, colocou a mão na cintura. Quando ela colocou a mão na cintura, eu falei assim, me acode, Jesus. Me acode aqui agora. Ela colocou a mão na cintura e falou assim, olha, acho que todas as vasilhas da casa tinham que ser descartável, porque eu não aguento mais. Aí ela virou a panela assim, olha a minha mão aqui, olha aqui, eu não aguento mais. Todas as panelas da casa, prato, garfo, colher, tinha que ser descartável, para a gente não ter que lavar depois. Uma boa ideia, Ana. Quais das irmãs aí concordam? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí ó, muitas concordam, outros falam não. Pastor, eu não concordo não, tem que lavar. Mas na hora de lavar você reclama também, e aí? Então tem que haver um consenso aí, né? Irmãos, Deus não é injusto. Nada do que você faz para Deus, apesar de um construir e o outro destruir, apesar de o outro reconstruir, o outro vai lá e desfaz de novo, nada disso aqui se perdeu. Nada disso se perdeu. Pega o exemplo da ceia. A Bíblia fala que quando Paulo se apresentou a todo mundo, disse assim, ó, eu vejo que no meio de vós há dissensões, e há um grupo que toma a ceia antecipadamente na frente dos outros. Então o que vou dizer, não vos louvo, mas vos reprovo. E a Bíblia fala que ele diz assim, porém, é necessário que essas coisas aconteçam, para aqueles que são sinceros, se manifestem no meio de vós. Então nesse edificar e no destruir, no reedificar, e a pessoa vai lá e destrói de novo, não se perde, porque Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Deus não é justo para se esquecer da nossa obra. Vamos ler de novo o versículo 10 do início, vamos lá. Diz assim, ó, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa e do trabalho de amor que para com o seu nome se estava fazendo com amor e se estava fazendo para Deus. Nada do que o homem tenta intervir, nada do que o homem tenta de alguma forma atravessar, vai lhe roubar o ânimo de querer continuar fazendo. Se estava fazendo com amor e se estava fazendo para Deus, ainda que alguém de alguma forma tente amarrar as suas mãos, você dá um jeito de fazer de outra maneira. Nós temos exemplos aí na internet, pessoas que amputaram os braços, e eles tocam os instrumentos com o quê? Com os pés. Há quem até faz pinturas com o quê? E nós com duas mãos não consegue fazer metade do que eles pintam com o pé. Nós temos aí até não sei se é coaching que eu posso falar, um rapaz cristão que não tem nem os braços e nem... Você já deve ter conhecido ele na rede aí. Um homem cristão que é um palestrante motivacional. Aí você olha para desculpa a expressão, mas você vai entender, o toco de um homem. Não tem braço, não tem perna, só restou o tronco. O que ele tem para nos motivar? O que ele tem para nos ensinar? E aí quando você para ouvir uma palestra daquele cara, você fala assim, eu sou miserável, porque eu aqui com a minha vida perfeita, mediante a situação dele, estou reclamando a tortas e direita. Mas olha a vida desse cara, o homem não anda cabisbaixo em nenhum momento, você não vê a pessoa triste em momento algum, você não vê o cara reclamar por nada, e Deus foi tão bom que ele deu uma mulher perfeita, e filhos o quê? Perfeitos. Às vezes nós temos tido a mesma bênção, só não estamos valorizando. Nós temos uma vida abençoada, temos família abençoada, apesar das brigas, apesar das coisas naturais, apesar de momentos de discrepância, mas nós não valorizamos o que Deus nos deu. Vou te falar uma coisa, irmão, o que muitos estão vivendo hoje é sonho de quem está buscando diante de Deus para viver. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Nada do que você fizer, nada do que você praticar, nada do que você exercitar para Deus vai se perder.
Então a segunda característica de alguém que tem vida consagrada, ela não consegue manter aquilo para ela mesma. É igual a fofoqueira. Você conhece a fofoqueira? Já ouviu falar sobre ela? Pode contar para mim, porque você falou para mim ou falou para Deus. Não vou contar para... É só virar as costas, né? Parece que o espírito da Fátima Bernardes, William Bonner, tudo junto, de todos os repórteres, entra nela. E daqui a pouco, irmão, quando você chega lá na sua casa, já tem gente te ligando. Fulano! O que foi? Ainda torna até mentiroso. Você liga para... Mas eu falei para você. Mas eu não falei para ninguém. Eu não disse para ninguém. Porque o fofoqueiro não consegue manter só para ele. Ele tem que de alguma forma falar para mais alguém. E é engraçado que o fofoqueiro, quando ele fala alguma coisa, ele conta para alguém. Vamos supor que eu conto ali para a irmã Márcia, né? Cláudia, né? Aí eu chego e falo, irmã Cláudia, está acontecendo isso. Mas não conta para ninguém. Não fala que eu te falei, pelo amor de Deus. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? Fala para você, irmão, você já fez isso, não já? Deus me livre, pastor. Jesus amado, essa boca aqui é de Deus. Essa boca é do Senhor, né? Então a primeira característica é considerar morto para o pecado. O segundo é se disponibilizar a serviço de Deus, irmão. Você não nega trabalhar para Deus. Você não nega trabalhar para Jesus. Você não nega trabalhar para o reino de Deus. Você não fica interessado em crescer o seu próprio reino, mas de ver o reino de Deus crescer. Você se interessa de ver Deus agir em todos e em tudo, através de todos e através de tudo. Esse é o desejo do coração de quem tem vida consagrada. Caso contrário, irmão, é apenas presunção. Não, eu tenho, e quando você vai ver, não tem absolutamente nada. Então reveja o seu conceito de vida consagrada. Como o nosso tempo não dá mais, existem ainda mais duas coisas que definem a característica de uma pessoa que tem vida consagrada. Além de me considerar como morto para o pecado, além de estar disponível incondicionalmente para o serviço de Deus, a pessoa também, ela resigna-se na prova. O que é isso? Ela aceita o que lhe é colocado. Deus chegou e disse assim: Jesus, você vai para a terra e você vai morrer pelo pecado do povo, do mundo. Você vê Jesus questionar? Você vê Jesus colocar algum tipo de objeção? Se é isso necessário ser feito, então que seja. O único momento que nós vemos Jesus falar alguma coisa foi quando ele estava prestes a ser crucificado, que ele na oração falou para Deus assim: Senhor, se for possível, passa de mim, mas se não, Senhor, cumpra a tua palavra. Se é para passar, se é para enfrentar, se é para viver esse momento, eu estou disposto a viver. E às vezes, irmão, nós estamos diante de Deus como bonequinhas de porcelana. Não me toca, não me fala, não faz isso, não faz aquilo, não mexe com isso, não mexe com aquilo. Não, peraí, eu tenho que aceitar o que me é posto. Outro exemplo é o sacerdote Eli. A Bíblia fala que por causa do erro dele de poupar o pecado dos próprios filhos, a Bíblia fala que Deus então disse que ele não teria mais um sacerdócio eterno. E aí quando Deus revelou isso para Samuel, ele perguntou para Samuel: o que Deus falou de mim? E Samuel não queria falar por respeito ao sacerdote. E ele falou assim: não, eu quero que fale, ou você me diga, ou que aconteça tantos mais com você. Aí Samuel foi lá e falou: o Senhor te rejeitou, o Senhor não vai mais colocar sacerdócio da tua linhagem, por aqui acabou todos os seus planos. Na hora Eli poderia se revoltar, mas esse é o pagamento, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu pratiquei, depois de tudo que eu sofri. Não, a Bíblia fala que o sacerdote Eli virou e disse assim: Ele é o Senhor, que ele faça o que é bom aos seus próprios olhos. Era um momento difícil, mas ele estava disposto a viver. Era uma situação difícil, mas ele estava disposto a obedecer. Então nós temos que também estar disposto às provas, às pelejas, às lutas, às tribulações, e por aí afora vai. E para terminar, quarto e último exemplo: submissão à vontade divina. Nunca faz o que você pensa, mas faça aquilo que Deus diz. Lembre-se da oração de Jesus: eu não vim para fazer a minha própria vontade. E olha que ele era eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou.
Então são essas as características de uma pessoa que verdadeiramente tem uma vida consagrada diante de Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece, para a glória de Deus. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no teu coração. Eu quero que você comece a falar com o Espírito Santo. Eu quero que você comece a falar com Jesus. Eu quero que você coloque a sua vida perante Ele nessa hora. Peça um coração diferente para Deus nessa manhã. Peça um coração diferente para Jesus nessa manhã. Peça um coração transformado. Peça um coração restaurado. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Diga para Ele: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ouve a nossa voz, Senhor. Ouça a nossa voz, Senhor, nesta manhã. Cante comigo, irmão. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Levante as mãos e diga: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a te obedecer, cumprir todo o teu querer.
um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, porque vida consagrada não é apenas bater no peito e dizer que nós temos. Vida consagrada é necessário morrer para o mundo e viver para Deus. É necessário saber que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. É resignar-se na provação. E é também, Senhor, estar sujeito à vontade de Deus. E todos digam amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece, para a glória de Deus. Amém. Agora é o momento que você vai comer do pão. É o momento que você vai beber do cálice. Pastor, quem pode e quem não pode ceiar? Bom, irmão, eu não posso te dizer algo além do que está nas Escrituras Sagradas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, para ser bem mais preciso, no versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Então você precisa fazer uma análise de si mesmo. Pastor, olha, fazendo uma análise eu não estou apto a ceiar. Beleza, agora você precisa fazer uma segunda análise. Porque a Bíblia diz lá no livro de João que aquele que não come deste pão e não bebe deste sangue, não come desse pão e não bebe da minha carne, não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida de Deus em você. Então sim, irmão, comer do pão e beber do cálice, participar da Santa Ceia, é mais um requisito de Deus para que a gente seja salvo. Ah, pastor, mas eu não posso. Não pode por quê? Quem vos impediu de continuar correndo? Quem vos impediu de continuar fazendo? Quem vos impediu de continuar exercendo? Ah, pastor, mas é porque eu caí. Quem cai aprende o quê? A levantar. Ou vai ficar caído? Você aprende a se levantar. Você aprende a se colocar de pé novamente. O que te levou à queda? O que te levou a cair? É algo que precisa ser consertado. Mas ficar caído não é justificativa não. É birra. Não tem a criança quando ela cai? Qual é a única maneira que ela fica no chão? Quando ela está fazendo o quê? Birra. E não é porque está doendo não. É porque está fazendo birra. Então tem muita gente, irmão, que caiu e continua na birra. Não quer se consertar, não é porque não pode ou não consegue, é porque não quer. É porque não quer. E a Bíblia fala que tudo isso será prestado contas diante de Deus. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Ah, então eu vou comer, pastor, beleza. Só que a Bíblia diz aqui no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se tiver que fazer uma coisa para Deus, faça bem feito. É assim que Deus nos recomenda. Santa Ceia nós não entregamos para criança nenhuma. Nós entregamos para pessoas que já têm consciência de comunhão com Deus. Então eis aí os obreiros, receba o corpo de Cristo e receba o sangue de Cristo. Pode passar, obreiros, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Quem for pegando, fique de pé. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma
trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Oh, aleluia. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus, meu irmão. Aleluia, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu declare até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até é por uma coroa trocar. Comece a falar com Jesus agora, meu irmão. Comece a falar com o Espírito Santo agora. Agora é o momento que você vai comer do pão, você vai beber do cálice. Agora é o momento que você vai se envolver expressamente com Deus. Agora é o momento que você tem que se desprender de tudo que está à sua volta. Agora é o momento que você tem que se desprender de tudo que está ao seu redor. Agora é o momento que você tem que entrar na presença, na sala do trono. Agora é o momento que você deve abrir o teu coração para Ele nesta hora. Agora é o momento, meu irmão, que você não pode ficar calado. Agora é o momento que você pede para Deus te encher. Agora é o momento que você pede para Deus te preencher. Agora é o momento que você pede para Deus fazer de você uma bênção. Agora é o momento que você pede para o Espírito Santo fazer de você uma
uma maravilha. Agora é o momento que você vai dizendo: Senhor, eu preciso do teu Espírito. Agora é o momento que você diz: Senhor, eu preciso da tua presença. Diga: Deus, eu não só posso sair daqui sem a tua presença, como também, Senhor, eu me recuso a sair daqui da mesma forma e da mesma maneira como eu aqui cheguei. Diga: Deus, eu preciso do teu Espírito. Diga: Deus, eu preciso da tua unção. Diga: Deus, eu preciso da tua virtude. Diga: Deus, se existe algum mal em mim, tira agora. Se existe alguma coisa que não te agrada, se existe alguma coisa que não é do teu agrado, se existe alguma coisa que não é da tua vontade, então arranca da minha vida agora. Porque o que eu quero, meu Pai, é ter as minhas vestes brancas. O que eu quero é ter a minha comunhão restaurada. O que eu quero é ter a minha comunhão restabelecida. O que eu quero ter a minha comunhão restituída. Ah, meu irmão, não deixe a mágoa, não deixe a tristeza, não deixe o ressentimento, não deixe nada que nos últimos dias que lhe foi causado venha tirar o seu prazer de buscar a Deus, venha tirar o seu prazer de servir a Deus, venha tirar o seu prazer de buscar pela presença de Deus nessa hora. Diga: Deus, quebranta a minha vida nesta manhã. Diga: Deus, quebranta a minha vida nesta hora. Diga: quebranta a minha vida neste lugar, Senhor. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem tudo o que a gente precisa? Oh, levante esse pão para o alto, porque o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou do pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai e comei, pois este é o meu corpo que é partido entre vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Oh, meu Deus, eu quero que o Senhor coloque uma unção nesse pão. Meu Deus, retire agora toda manipulação humana e coloca, Senhor, somente o teu poder. E no momento, Senhor, que comermos desse pão, que se cumpra o que diz a tua palavra ali no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, aonde ele disse: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, viverei na fé do Filho de Deus. Oh Deus, que não seja mais um pão comum, mas que seja o corpo do Senhor. Coma deste pão agora em nome de Jesus. Coma deste pão. Aleluia. Levante esse cálice para o alto. Semelhantemente, após cear, Ele tomou o cálice e, tendo dado graças, Ele tomou e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Senhor, que ao beber deste cálice nós sejamos lavados pelo teu sangue, em nome de Jesus. Beba desse cálice em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para Jesus agora. Eu quero que você deixe somente o Espírito Santo falar por você agora. Deixa só o Espírito Santo falar por você agora. Oh, Espírito Santo de Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom poder estar diante de ti, Senhor, aqui neste lugar e te adorar. Como é bom poder estar aqui, Senhor, na tua presença. Oh, aleluia, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Diga para ele: quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é. Diga para ele:
por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, poder e o leão, poder e o leão. Quão grande é o meu Deus. Diga pra ele: cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Toda a igreja declare: aleluia. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e é o meu Deus. Diga: quão grande é o meu Deus. Aleluia, meu irmão. Declare essa maravilha diante dele, e todos hão de ver quão grande. Levante as suas mãos aos céus e declare: quão grande é o meu Deus. Eu quero ouvir a voz da igreja. Declare: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga isso mais uma vez: quão grande é o meu Deus. Declare com toda a força: quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Declare isso para ele, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, e é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda Ele porque Ele merece toda a honra. Aplauda Ele porque Ele merece toda a glória. Aplauda Ele com toda a força, meu irmão, porque não há outro que se compare a essa grandeza. Não há outro que se compare a esse Deus. Nem outro existiu que se compare a esse Deus. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, porque não há outro que se compare a Ti. Levante as suas mãos e diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda fará através da minha vida e na minha vida, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, e vamos mais uma vez aplaudir Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Pode se sentar em nome de Cristo. Que Deus abençoe o pessoal que está em casa. Guarde essa palavra. Para se ter vida consagrada, precisa-se ter as suas características. E se dessas que nós citamos falta algo em você, peça a Deus. Peça a Deus, se humilhe, se lance na presença de Deus, e Deus com certeza te ouvirá, tá bom? Que Deus te abençoe, e até logo mais às 18 horas para o nosso segundo culto de hoje, em nome de Jesus. Fique na paz.